Desafios matemáticos e desvendando mistérios. Ei, turma do nono ano! Prontos para uma viagem divertida pelo universo da matemática? Vamos explorar três dos maiores desafios que intrigaram os matemáticos: a duplicação do cubo, a quadratura do círculo e a trissecção do ângulo. Preparem-se para se surpreender. Imaginem construir um cubo duas vezes maior usando apenas uma régua e um compasso. Parece fácil, né? Mas esse é um dos enigmas mais antigos e desafiadores da matemática. Vamos descobrir por que é impossível e como esse problema mudou a forma como pensamos a matemática. Converter um círculo perfeito em um quadrado de igual área? Que tal viver esse sonho impossível por alguns minutos? Aprenda sobre o esforço insano dos antigos gregos e a matemática por trás deste fascinante quebra-cabeça geométrico. Trissecar um ângulo ou dividi-lo em três partes iguais foi um desafio que perdurou por séculos. Será que eles conseguiram? Prepare-se para um mergulho nessa história cheia de surpresas e convença-se de que, às vezes, a matemática gosta de nos pregar peças. Agora que conhecem esses enigmas fascinantes, que tal entender cada um deles? Vamos desafiar nossos limites e explorar o mundo dos números juntos. A fascinante história da duplicação do cubo. Na Grécia Antiga, surgiu o intrigante desafio de duplicar o volume de um cubo usando apenas régua e compasso. Esse problema começou quando os habitantes de Delos pediram a um oráculo uma solução para acabar com uma praga terrível. Durante séculos, filósofos e matemáticos, como Platão e Arquitas, tentaram resolver o problema. Embora suas tentativas fossem engenhosas, usando conceitos como médias geométricas, nenhuma satisfez a condição de usar apenas régua e compasso. O problema se tornou tão intrigante que atraiu a atenção de outras pessoas, como o caso do filósofo que afirmou que a duplicação do cubo poderia ser feita apenas duplicando a aresta. No entanto, essa solução estava equivocada, pois duplicar a aresta de um cubo não resulta em um cubo com o dobro do volume, mas sim em um cubo com o volume 8 vezes maior. Com o tempo, tornou-se claro que o problema era impossível de resolver com as ferramentas restritas da época. Este desafio abriu caminho para avanços na matemática abstrata e inspirou a exploração de novas ideias geométricas e algébricas. Modernamente, sabe-se que o problema está ligado à impossibilidade de construir a raiz cúbica de 2 com instrumentos clássicos, comprovada pela teoria dos números e álgebra abstrata. É um marco no estudo das limitações da geometria clássica. Hoje, a duplicação do cubo não é apenas uma curiosidade histórica, mas um lembrete da persistência humana em buscar conhecimento. Este problema ajudou a motivar o desenvolvimento de novos métodos matemáticos que usamos até hoje. A jornada da quadratura do círculo. Você já ouviu falar da quadratura do círculo? Um quebra-cabeça matemático que intrigou os filósofos e matemáticos antigos. Desde a Grécia Antiga, muitos tentaram, mas ninguém conseguia criar um quadrado com a mesma área de um círculo usando apenas régua e compasso. A dificuldade vinha do número π, que é irracional e infinito. Esse detalhe complicava o sonho dos matemáticos antigos, pois não há maneira exata de calcular a área do círculo da mesma forma que a do quadrado. Avance para o século XIX, quando o matemático alemão Ferdinand von Lindemann provou que é impossível. Ele demonstrou que π é um número transcendente, confirmando que não se pode quadrar um círculo com as ferramentas clássicas. Esse resultado foi uma revelação. Atualmente existem algumas abordagens alternativas que oferecem soluções aproximadas ou diferentes perspectivas para abordar o problema, como por exemplo métodos numéricos, ferramentas tecnológicas, técnicas de dobradura de papel, métodos analíticos e simulações computacionais. Ainda que impossível, a busca pela quadratura do círculo inspirou avanços em áreas como geometria e análise. Isso nos lembra que mesmo problemas sem solução direta podem gerar conhecimento valioso. É um testemunho do poder da curiosidade humana em quebrar barreiras na busca pelo saber. A trissecção do ângulo, entre o mito e a matemática. Vocês já ouviram falar de um desafio que durou séculos?
Os antigos gregos tentavam dividir um ângulo em 3 partes iguais usando apenas régua e compasso. Parece simples, certo? Mas essa tarefinha deu trabalho a muitos matemáticos. Pitágoras, Arquimedes e outros gênios ofereceram soluções criativas. Um deles usou uma técnica com curvas especiais. Mas a trissecção perfeita, com ferramentas básicas, continuava a escapar. Esse mistério intrigava uma era inteira de pensadores. Avançando para o século XIX, um matemático chamado Pierre Van Zyl provou que, com régua e compasso, a trissecção era impossível para ângulos gerais. Essa descoberta foi um marco e mostrou como algumas respostas estão além das ferramentas clássicas. E então, qual a importância? Essas tentativas antigas inspiraram técnicas modernas em áreas como a informática e a engenharia. As lições da trissecção ecoam em desafios atuais, mostrando a engenhosidade humana em matemática. E aí, prontos para um desafio? Testem essas ideias, experimentem com régua e compasso e contem como foi. Encorajamos você a explorar mais sobre esses enigmas matemáticos e suas histórias. Matemática não é só resolver equações, é uma aventura de descobertas contínuas que molda nosso entendimento do mundo. Descubra mais, questione sempre, e quem sabe, você pode resolver o próximo grande mistério matemático.